Olá, meus queridos amigos que me acompanham nesse momento através do nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Que vocês possam ter uma ótima terça-feira na presença de Deus. Pessoal, nós que somos servos de Deus, não importa se você tenha cargo ou não de obreiro, de pastor, de evangelista, ou seja apenas membro de igreja, ou simpatizante, frequentador, enfim. Quando a gente tem um entendimento que a gente passa a buscar a Deus e lutar em prol da nossa salvação, a gente quer levar também essa salvação para o próximo. Não é verdade? É assim que funciona. Toda pessoa que é salva, ela quer salvar. E a palavra de Deus diz para cada um de nós, lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 5, que a gente deve ser sábio para com as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm um entendimento do que é servir a esse Deus de verdade, de sacrificar suas vontades, de obedecer os mandamentos. Entendeu? Essas pessoas só conhecem a Deus por ouvir, mas não sabem o que é praticar a palavra que Deus ensina. Então, nós que sabemos isso, a gente deve passar para essas pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem o Senhor Jesus. Então, lá no livro de Colossenses, além de dizer isso, que a gente deve ser sábio para com essas pessoas, ensinando a verdade, através do nosso proceder, através da nossa vida, através das nossas atitudes e fala, também a gente tem que aproveitar ao máximo todas as oportunidades que surgir. Está escrito lá também. E o que significa aproveitar essas oportunidades? Eu vou citar um exemplo para você que é servo de Deus. A gente tem um amor muito grande pelas almas. Às vezes você vê um mendigo na rua ali. Eu sei que não são todos os mendigos que você vai parar na rua para evangelizar, não é verdade? Porque tem uns que às vezes vai estar ali drogado, às vezes vai estar bêbado, às vezes vai estar debochando da sua cara, não vai querer te ouvir. A palavra de Deus diz pra gente não jogar pérolas aos porcos, entendeu? Jesus também falou, sacode a poeira dos pés para as pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Mas aquelas que querem ouvir, pessoal, você deve ter discernimento de espírito. E você só vai conseguir ter esse discernimento se você realmente tiver o Espírito Santo. Tá entendendo? Na sua vida. Porque ele vai te falar, ó, vai a tal pessoa evangelizar porque aquela pessoa tá precisando ouvir uma palavra. E eu posso citar como exemplo, uma certa vez quando no meio da rua ali eu caminhando não, tava de carro passando, indo embora para casa, depois de um dia de trabalho, e eu vi uma pessoa caminhando ali triste. E eu conhecia essa pessoa, mas eu não falava mais com ela há muito tempo, porque era mais na minha infância, a gente não tinha amizade. Mas eu percebi que ela estava triste, porque estava de cabeça baixa e tal. E se acredita, pessoal, o Espírito Santo me incomodou de uma forma tão grande e falou assim, ó, para lá e vai falar do meu evangelho para ele. E quando eu parei ali o carro ali, saí, fui conversar com ele, quando eu comecei a evangelizar, ele começou a chorar. Ou seja, ele precisava de uma palavra de Deus naquele momento e não tinha ninguém para dar uma palavra de fé para ele. Então o Espírito Santo foi lá e me usou. Eu posso citar como um outro exemplo, uma senhora lá na Avenida Celso Garcia, ali no Brás, ali em São Paulo. Ela, uma mendiga, senhora mendiga de rua. E eu simplesmente incomodado, eu passei por ela assim. Eu falei, vou ter que falar de Jesus para ela. Aí, pessoal, nisso que eu passei por ela, tipo assim, veio um aperto no coração. Eu peguei, eu tenho que voltar. Mas eu sei que não é coisa minha, não é coisa da minha cabeça, mas foi, eu creio que foi o próprio Deus dizendo, ó, volta lá porque ela precisa de uma palavra. Tá entendendo? Então eu peguei, e fui lá, evangelizei. A pessoa ali, você percebe que o semblante já muda. Daquela senhora mudou ali na hora. Ela precisava de alguém para desabafar. Ela começou ali a desabafar dos problemas dela. Então é isso que eu falo. Você não vai parar todas as pessoas na rua. Não é assim que evangeliza, tá entendendo? Você tem que evangelizar as pessoas certas. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus para não jogar pérolas aos porcos. Vai ter pessoa que vai tirar sarro, vai debochar de você. Entendeu? Outro exemplo que eu posso citar para vocês, quando eu fui fazer uma venda na plataforma da OLX, e um golpista ali tentou me enganar. Eu poderia ter xingado, pessoal, aquele golpista até umas horas, mas não, o que eu aproveitei?
aproveitei mais uma oportunidade de falar de Jesus, que os ladrões não herdarão o reino dos céus, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Tá entendendo? Então, quando eu descobri que aquele cara era um golpista, eu fui lá e falei a verdade para ele, que liberta ele. Tá entendendo? Você vê a diferença quando a gente é um servo de Deus de verdade, a gente quer falar da salvação que um dia a gente teve. E eu não falo isso para me gloriar, para minha vanglória, a glória é sempre de Deus, pessoal. A gente tem que ser apenas um instrumento de Deus para levar essa verdade para as pessoas. Tá entendendo? Então, seja um instrumento nas mãos de Deus, pessoal. Às vezes você vai ficar com medo, vai ficar acanhado. Não fica não, você que tem Espírito Santo, você tem que crer que é Ele que vai com você e vai colocar as palavras dele na sua boca. Deus ele falou isso para Jeremias, quando Jeremias ele falou assim: mas por que o Senhor me escolheu? Eu não sei falar, eu não sei agir. E Deus ele falou o que para Jeremias? Jeremias, fala porque sou eu que vou falar através da sua boca. Deus falou isso para Jeremias, pessoal. Então, Deus ele quer usar a sua vida. Você que foi batizado com o Espírito Santo, você sabe que o Senhor Jesus está voltando e Ele quer te usar. Você não pode ficar calado. Você tem que aproveitar todas as oportunidades que surgir. Para a gente finalizar aqui esse vídeo não ficar muito longo, um outro exemplo que eu posso citar para vocês aqui. Uma certa vez eu estava numa rodoviária e eu entrei num banheiro. E se acredita, pessoal, tinha ali um casal de homossexual fazendo aquilo que desagrada a Deus, né? Como está escrito lá em Levítico: não se deitarás homem com homem como se fosse mulher. Então ali eu também aproveitei uma oportunidade. Se eu ficasse assim com medo e dissesse: poxa, como que eu vou evangelizar essa pessoa aqui que acabou de fazer esse ato feio aqui, ridículo na minha frente, porque além de ser um banheiro público, eles já estão errados pelo fato de estar no banheiro público fazendo aquilo que não deve, né? E eu poderia também xingar ali: poxa, vocês estão aqui no banheiro público fazendo isso, vocês não prestam. Eu podia estar entrando aqui com meu filho ver essa ser vergonhice, mas não, pessoal, fiquei calado, entendeu? Fui lá e falei: olha, Jesus ele não gosta disso, tá escrito: não se deitarás homem com homem como se fosse mulher. Então eu falei a verdade para aquela pessoa se libertar. É assim que a gente tem que ser, pessoal. A gente não pode ter medo não, tá entendendo? Não pode ter medo, não pode ter vergonha. Se você é um cristão de verdade, você tem que falar para a pessoa a verdade, doa o que doer. Você vai ser preso? Vai ser preso, se tiver que ser preso, tá entendendo? Se você for apanhar, você vai apanhar se você tiver que apanhar. Você quer um exemplo? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi arrastado, pessoal. Imagina você sendo arrastado pela cidade. Será que você aguentaria continuar sendo um cristão? A gente parando para analisar, né? E tantos outros apóstolos também que, além de sofrer perseguições, pessoal, um morreu decapitado, outro foi jogado numa cruz de cabeça para baixo, outro foi crucificado numa cruz de Santo André, né? A gente tem um exemplo de André, que é uma forma de um X. Enfim, os apóstolos sofreram. Os discípulos, os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, pessoal, eles sofreram. Então, nos dias que a gente está vivendo hoje, não tem sido fácil pregar o evangelho para as pessoas. Mas saiba de uma coisa: se você tem o Espírito Santo, Deus ele te dá um espírito de ousadia, na qual você não tem medo, porém você tem discernimento na hora certa de falar e como falar, tá bom? Então esse é o resumo desse vídeo, que você possa ter entendido. Você que já sabe aí qual é o seu chamado, entendeu? Não enterra o seu chamado não. Se Deus te escolheu, você sabe que você saiu das drogas, saiu da criminalidade, saiu da prostituição, saiu daquela vida que não presta. Então leva essa verdade para os perdidos, porque é isso que Deus ele quer fazer através da sua vida, tá bom, pessoal? Compartilha também esse vídeo para um servo de Deus que você conhece, entendeu? Que tem esse desejo de servir a Deus também no altar, como um pastor, como um obreiro, como um evangelista, seja como for, ou ainda que não tenha cargo nenhum, entendeu? Que a pessoa seja um servo de Deus, que viva essa verdade que a gente aprende na palavra de Deus, como aprendemos hoje aqui, através do livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Deixa a tua curtida também para o YouTube entender que esse conteúdo é bom.
e poder assim enviar esse vídeo para mais pessoas. E que Deus abençoe todos vocês e fiquem na paz.